Olá, seja bem-vindo a este canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Eu quero falar sobre uma lição da Escola Bíblica Dominical, em especial a lição de número 3 do segundo trimestre de 2023, que vai falar o ciúme, o mal que prejudica a família, baseado em Gênesis, capítulo de número 37, do versículo 1 ao versículo de número 28. Antes de entrar dentro desse comentário, esta palavra, por favor, nos ajude a divulgar esta mensagem, se inscreve no meu canal para você receber novos vídeos, novas mensagens. Deus vos abençoe. Pois bem, a lição que está baseada em Gênesis capítulo 37 vai falar de um episódio extraordinário da vida de dois personagens, mas se destacando o alvo de tudo, José. Olha, pois bem, tudo fruto de uma situação, de um relacionamento familiar, que é o tema desse trimestre, relacionamentos em famílias, superando os desafios, problemas com os exemplos da palavra de Deus. E nessa lição, o exemplo da vida de José sobre a direção do seu pai Jacó. José tinha seus mais irmãos, José era o mais novo, e o texto vai deixar bem claro, e o texto, a história vai nos dizer, informar que José era o filho da preferencial de Jacó, e Jacó não soube disfarçar, Jacó não soube administrar essa preferencial, o tratamento, o zelo, o carinho, o chamego, não é? Com o filho mais novo, né? Dando-lhe túnicas, né? Mostrando que ele era o da preferencial, que era o do coração, que amava mais. E isso pode ser evitado, e isso cria também uma amargura, cria ciúme, cria problemas de relacionamento, e isso pode ser afetado para um casamento, para uma empresa, para uma igreja, ministério, o convívio entre irmãos, o convívio entre casais. Esse mal vem do ser humano, vem da carne, e isso pode ser vencido pelo Espírito, pelos frutos do Espírito Santo, para ser vencido este mal. Se não souber administrar, isso cria um prejuízo, traz um prejuízo por consequências dessa ação, desse sentimento perverso e maldoso, que é um destruidor. Ele cria consequências terríveis, desastrosas, como a gente vê no episódio desta passagem, no comentário desta lição. E também a gente vê no dia a dia, na história da humanidade, como o ciúme ele tem sido uma constante entre a sociedade, causado tragédia de homicídios, suicídios e outras tragédias no seio da família, e tem afetado a sociedade no modo geral. A introdução dentro desta lição, que vai falar sobre a história de Jacó, que ele tinha uma preferência com José, mas fala de uma história dramática. Jacó ama o seu filho, demonstra esse amor, lhe dá túnicas. Isso foi um estopim para criar uma inveja nos irmãos, rachar a família, dividir a família ao ponto de odiarem, ao ponto de venderem José. E a história vai dizer que ele é vendido, jogam José numa cova, e quando vão procurar ele já não está mais, foi vendido. E José, a história vai dizer que ele vai para lá no Egito, e lá tem toda uma história que Deus o levanta, e até chegar ao ponto de governador, né? Eu estou te narrando uma história de capítulos, né? Uma história comovente, né? Mas tem algumas causas assim que foram negativas, dentre elas o tema abordado nesta lição, que é o ciúme, o mal que prejudica a família, que pode destruir a família, o ministério, uma instituição, uma igreja, um meio, uma sociedade, pode prejudicar um trabalho, a convivência entre família, amigos de trabalho, e até mesmo entre os santos, entre a igreja, os igrejados, os que trabalham dentro de uma igreja. É terrível esse sentimento, né? No tópico 1 da lição vai dizer a falha do tratamento dos filhos. Jacó amava José mais do que a todos. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Os pais precisam perceber e os filhos perceberam o tratamento diferente que o pai dava. E isso pode acontecer, né? Que de um filho que é mais chegado, de um filho que é um pouco mais mimado, que inclusive nós fizemos a lição passada sobre o filho prediletos, né? Isso cria ciúme, isso cria divisões, racha, né? Isso traz muita amargura, né? Por causa
cria o ciúme, né? O pai precisava administrar isso melhor dentro de casa, Jacó precisava administrar melhor isso dentro de casa, disfarçar mais, né? Claro que tem pai que se apega mais com uma filha, com um filho, e assim vice-versa, com o mais novo ou o mais velho, geralmente é o mais novo, mas precisa ser disfarçado, orientado, né? Porque não é sozinho, quando é filho único, é uma disposição, né? Agora é um tratamento, mas quando tem outros filhos, os pais precisam administrar melhor, buscar a orientação do pai, né? Perceber o ambiente, né? Para evitar ciúmes e mostrar que dentro da casa que o amor do pai é para todos, o amor da mãe é para todos, né? Não há um melhor, não há um maior, não há uma preferencial. E isso Jacó precisava administrar, né? E a gente enxerga isso como um estupim para criar divisão entre a família. Foi o que aconteceu exatamente, né? Outra coisa, o ciúme em meio à preferência, que é o subtópico 2 do tópico 1, não é? Jacó não mediu as consequências, né? Quando ele presentia, ele vai presentear o filho, né? Ele não filtrou isso. O que está faltando em muitos pais hoje é filtrar, né? O filho que ele se dedica mais, né? O capricho, né? Ele caprichou na túnica, né? Podia entregar para José. E o cuidado de Jacó com os outros filhos, né? Para esse eu dei uma túnica, mas para esse eu fiz isso, para esse eu dei um anel, para esse eu dei uma sandália diferenciada, para esse eu dei uma vestimenta diferenciada. Então Jacó faltou filtrar exatamente, ele não soube disfarçar a preferencial dele, que ele caprichou muito na túnica para presentear José, né? Faltou discernimento, faltou entendimento, né, de tratamento com os demais filhos, né? Isso cria uma amargura extraordinária no coração dos restantes dos filhos, né? Divide a família, né? E isso prejudica, o tópico 3, e isso prejudica exatamente de entender o projeto de Deus, porque tem ciúme, gente. O ciúme é um sentimento perverso que cega o entendimento das pessoas, cega a visão e ofusca o entendimento das pessoas. Jacó sonhou, teve a revelação, tinha um plano de Deus estabelecido para a família todinha, para a descendência de Jacó, um plano que Deus estabeleceu para o projeto dele e a sua família, né? Porque que ia pendurar por gerações e gerações. Então Deus tem um plano, Deus tem seus propósitos, seus desígnios, né? Mas o ciúme ofusca tudo. Quando o ciúme entra, a inveja entra, ela ofusca o entendimento. E eles não ignoraram o projeto de Deus, ignoraram o plano que Deus tem, ignoraram os sonhos, as revelações de José, né? Por causa do ciúme. Então, esse é um problema que as pessoas matam, as pessoas prejudicam. Você que é professor de escola dominical, guarda isso. Você que dá aula, você que é coordenador de escola dominical, o ciúme faz as pessoas se tornarem ignorantes, faz as pessoas perderem a noção do plano que Deus estabeleceu, matam mesmo, destrói o irmão, destrói a irmã, acaba com uma sociedade, prejudica o ambiente familiar, o convívio do relacionamento, o ambiente de trabalho, o ambiente de igreja, não é? De pessoas que trabalham na casa de Deus. Esse é um mal que racha, que divide mesmo. O adversário toma proveito dessa situação. E é exatamente isso que eles rejeitaram o sonho de José. Não entenderam o caráter profético, não entenderam, ou fizeram que não entenderam, ou seja, mas deram vazão ao ciúme. O ciúme foi mais importante do que a profecia. O ciúme foi mais importante que o sonho de José. O ciúme foi mais importante que o caráter profético. O ciúme foi mais importante. Tem muita gente amargurada hoje, tem muita gente que não consegue progredir, avançar, viver os projetos de Deus por causa de ciúmes. Tem muita gente que está disposto a dividir, um que não se dá bem com o outro, um que não são irmãos de sangue, são dentro de um ambiente de trabalho, não visita o departamento, não passa por ele, não dá bom dia, não dá tchau, não dá boa noite. Tem por causa do ciúme, gente. É um mal que precisa ser vencido pelo poder
da graça, da orientação do Espírito Santo, produzindo os dons, aliás, os frutos do Espírito. Precisa ser vencido esta obra da carne, né? O tópico 2, o ciúme que causa conflito, né? A túnica foi o símbolo do desprezo, ou seja, foi a gota d'água. Que o pai tinha preferencial, que o pai tinha um xodó, que o pai amava mais, e isso trouxe inveja entre eles. E para piorar um pouco a situação, o mais novo ainda tem revelação de Deus, tem sonho de Deus, tem projeto de Deus ainda para o novo, né? Então, por que não o mais velho, né? Tem todo esse negócio que pode criar uma rachadura, uma divisão do ambiente familiar. E observa que a túnica foi um estopim, foi uma gota d'água, né? O capricho exagerado do pai, e isso trouxe consequências terríveis, né? O ciúmes, e os irmãos, o que aconteceu dentro do tópico 2? Aconteceu que os irmãos se sentiam o quê? Rejeitados pelo pai. Isso é pior, isso cria uma amargura, gente. É um sentimento horrível você se sentir rejeitado, ser deixado de lado. Precisa ser evitado, né? Cada um tem que ser valorizado de igual forma, né? Porque o que você dá para um, o pai precisa entender, né? A mesa é para todos, né? Vamos dividir entre todos. O que deu para um tem que dar para todos, né? Se não vai dar para todos, então não dá para ninguém. Eu entendo desse jeito, né? Davi ensinou isso em 1 Samuel capítulo 20, capítulo 30, né? Quando eles vão para uma peleja e quando vão voltar com os despojos, e os homens que foram com ele, porque alguns não foram porque estavam cansados, né? Voltaram com o despojo da guerra e falou para Davi assim: vamos dividir o despojo entre nós. Davi disse: não, vamos dividir para todos. Eu acho que faltou esse bom senso de Jacó. É para todos. Falta esse bom senso para os pais hoje. Falta esse bom senso para os evangélicos hoje. A divisão é para todos. Eu penso assim: se for fazer para um e se não vou alcançar todos, não faz para uma classe, para um grupo, para um grupinho, para ele ou não. Ou faz para todos ou não faz para ninguém. Reino de Deus é para todos, né? As preferenciais, Deus também não demonstra suas preferenciais, e precisamos entender aquilo que Deus faria conosco. E o conflito, certamente eles se sentiram extremamente, como é que diz, ignorados pelo pai, né? Desfavorecidos pelo pai chamado Jacó. Isso trouxe um grande problema entre os irmãos, né? O ciúme, ele pode causar, afetar um casamento, um matrimônio, como nós já repetimos aqui, uma família, um ministério. Muita gente pode ter problema: mas eles fizeram, o congresso do grupo foi assim, vamos fazer assim, o nosso não foi. Cria esses problemas dentro de uma igreja, né? Dentro de um departamento de trabalho, né? A competitividade, né? Pode ser, se ela não for de forma saudável, ela pode trazer de forma negativa os ciúmes, a inveja, as contendas, as divisões e as separações. Isso precisa ser sanado, isso precisa ser resolvido, solucionado, né? Porque o conflito, a competitividade pode existir, é humano, a percepção das coisas pode gerar um ciúme, né? Dentro de um ambiente que deveria ser extremamente saudável, né? Uma família, um casamento, uma empresa, igreja, né? Deveria ser um ambiente extremamente saudável, né? O subtópico 3 da lição: o ciúme pode causar tragédias familiares, como nós já falamos. Quantas famílias estão sendo destruídas, né? Existe um número desesperador, como ele tem crescido no tempo atual, sobre feminicídio, famílias sendo destruídas, famílias sendo ceifadas por coisa muito barata, por coisa muito pouca, por coisas insignificantes, por obras confeccionadas da carne, do homem, né? Por causa de ciúme, né? Se não é porque a ideia do ciumento é o seguinte: se não é para mim, não é para ninguém. Se não serve para mim, não serve para ninguém.
Você está entendendo? Então existem situações, a gente percebe muita tragédia, muitas famílias sendo ceifadas e destruídas por causa de ciúmes, né? Por causa de relacionamentos interrompidos, né? E ver as pessoas, é muito comum você ver as pessoas tendo sucesso na vida, não deu certo com ele, vai dar certo com outra pessoa, e isso cria ciúme, e tem criado muito feminicídio, muita destruição de família, por causa dessa percepção de que se eu não sou feliz, ela também, ou ele também não tem o direito de ser feliz com ninguém. Ciúmes, e acaba tendo destruições de muitas famílias, como a gente tem percebido na sociedade atual. Ciúme entre os santos, ciúmes tem ciúmes, é muito comum ciúmes ambiente de trabalho, que é mais chegado do chefe, do gerente, do supervisor, do encarregado, do dono da empresa, né? Isso acaba criando ciúme, afeta a produção, afeta o convívio, o relacionamento no ambiente de trabalho, e isso pode ser resolvido, isso pode ser solucionado também. O ciúme entre os santos de Deus, ou seja, entre os igrejados, pessoas dentro da igreja, que estão junto dentro da mesma igreja, almejam o mesmo céu, adoram o mesmo Deus, mas tem picuinhas entre os irmãos, ciúme porque um trabalha mais, porque um faz mais, porque um aparece mais, um prega mais, outro tem mais oportunidade, ela canta mais, ele canta mais. Essas coisas geram ciúmes que precisam ser gerenciados por lideranças, por pastores e por pessoas também, ser guiados pelo Espírito para não deixar que esse ciúme, isso afeta, criando divisão, rachando um departamento, rachando uma igreja, rachando um ministério, precisa ser filtrado. Eu fiz um comentário de uma certa feita para uma pessoa sobre uma suposta congregação, e junto com a minha liderança, no qual nós somos subordinados, estávamos sendo subordinados naquele tempo, né? E o pastor sempre sobre as trocas e substituições nas congregações, ele dividia comigo, pedia as opiniões, a gente conversava, e a suposta congregação, as mudanças, eu fazia as indicações para o pastor, que ele pedia, né? Ele dava essa oportunidade, essa vazão para nós, essa brecha para poder comentar sobre obreiro, pastores e congregações, devido aos anos que nós estamos dentro do setor de trabalho, dentro do ministério, né? E aí sempre as indicações para aquela suposta congregação. E um dia eu fiz um comentário dentro de uma pessoa da minha família mesmo. E eu só fiz esse comentário só lá e não fiz esse comentário em nenhum outro lugar. E eu disse uma frase por causa de questões administrativas, por causa dos 20 anos, quase 20 anos que nós estamos no setor. A gente conhece a congregação há muitos anos, o que ela era antes do passado, o que ela é hoje. Então a gente conhece, né? E a igreja faz isso aqui, né? Ela oscila bastante. E eu fiz um comentário desproposital, sem intenção nenhuma. Foi uma brincadeira que eu fiz, porque ela, inclusive, a pessoa da minha família é membro desta igreja. Eu falei, porque a igreja X está quebrada, né? Eu falei essa frase, questão administrativa, é outra questão. É a igreja que me ajudou a lançar no ministério, é a igreja que nós temos história, a igreja que nós muito amamos, né? Mas por causa dessa frase, saiu daquele ambiente ali, da minha família, hein? Saiu daquele ambiente e foi para o ouvido de pessoas maldosas, pessoas que não têm filtro. Aí você fala, isso pastor, pessoa, mas é igreja, irmão, dentro de igreja tem isso mesmo. Acontece, mas precisa ser solucionado, precisa ser resolvido as coisas, ser guiado pelo Espírito Santo, são obras da carne, precisa ser tratado com o fruto do Espírito Santo. E essa frase saiu, foi para pessoas que fazem a obra, que produzem, que estão trabalhando, põem a mão no arado, ceifam a terra também, são trabalhadores da igreja também, mas essa frase saiu, foi para um, resumindo, foi parar na igreja, e a frase o pastor Edinho disse da nossa igreja que a nossa igreja está quebrada, e isso feriu e machucou alguns da igreja e sobrou para mim. E nesse caso, nesse exemplo que eu estou te dando, você que está vendo esse vídeo, aí surge fofoca, difamações, mentiras. Foi o caso que José passou, né?
os irmãos inventaram um avatar daquilo que José não era, né? Tudo por causa de uma falta de cuidado que o pai Jacó teve de administrar melhor essa situação, a preferencial, né? Porque aquilo que Jacó fez foi criando estopim, é uma pólvora, né? Uma hora vai explodir, explodiu. Os irmãos não aguentaram de achar que era desprezado pelo pai, que tinha muito amor por José era o melhor, e ainda tem que, com essas visões, que nós vamos se curvar perante ele. Então tudo isso gerou muita inveja, né? E cria difamações, discórdias, contendas, né? Gálatas capítulo 5, não sejais cobiçosos, de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros, né? É normal, mas não deveria acontecer dentro de um ambiente, dentro dos evangélicos. Aquele irmão que prega, que canta, que tem uma posição diferenciada no ministério, na igreja. Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira diferente, para cada um, mas cada um tem a sua contribuição no reino, para a glória do nome de Jesus. Vencendo o ciúme, em primeiro lugar, alimentar nossa mente com as coisas de Deus, né? Porque o nosso pensamento, o que está no nosso coração, vai refletir nas nossas ações. E as nossas ações, ela vai de acordo com aquilo que a gente alimenta, aquilo que está dentro do nosso coração, né? Está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, né? Então, isso é muito importante, né? Toda ação gera uma reação, né? Então, situação, circunstâncias que vai gerar uma reação, e aquilo que está no coração, aquilo que você alimenta o teu coração, a tua alma, vai fazer com que você reaja de acordo com aquilo que você está sentindo. E aí, se for uma administração pelo coração, você vai agir de forma errada, vai ter precipitações, vai causar divisão, inveja, brigas, contendas, difamações, vai ferir pessoas, você vai machucar pessoas, você vai condenar desnecessariamente pessoas por falta de filtro, por falta de entendimento, por falta de discernimento, né? E para concluir, o ardor emocional do ciúme, né? Que pode ser impedido de prosseguir seu caminho de instituição moral, física e espiritual, né? E a gente aprende com o apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos capítulo 13, versículo 3. Andemos honestamente, como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, né? Mas o 14 ele diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências, né? Então, isso pode ser evitado, né? De esperar mais nas coisas do Pai, se aperfeiçoar nas coisas de Deus, se ocupar com as coisas do Senhor, orar, buscar, almejar mais, para deixar que o Espírito produza os frutos dele nas nossas ações, as nossas reações, as percepções das coisas. Nós vamos encontrar no meio do caminho, entender que tem pessoas que são preferenciais, que pregam mais, que cantam mais, que passam na nossa frente, que passam na sua frente. Isso tudo tem que ser administrado. Família tem que administrar melhor as suas preferenciais, né? De forma igual, né? Com amor, com carinho. Todo o plano que Deus estabeleceu, tudo se resume no seu grande amor, a entrega do teu Filho amado Jesus, se resume no amor, a extrema paciência que Deus tem conosco, que somos pecadores, é o amor. Por que não somos fulminados? Por que não somos, a ira de Deus não acende contra nós? A misericórdia é o grande motivo de nós não sermos consumidos pela ira de Deus. Então, precisamos ser enxertados nesse grande amor, amar uns aos outros, compreender o que é para mim, é para o irmão, o que é para o irmão, é para o próximo, viver de igualdade, né? Unidos, né? Nesse grande amor, né? Para evitar que o ciúme entra, né? Para evitar que esse mal faça tem uma cadeira no nosso coração e ali ele vira um trono, né? As nossas reações, de acordo com o que está no coração, vai produzir grandes problemas, tragédias, e eles podem ser inevitáveis. Porém, as consequências são inevitáveis, mas tudo isso pode ser gerenciado pela ação do Espírito Santo. Tenha uma boa aula para você, que Deus vos abençoe, guarde esta lição, isso é importante para o teu conhecimento. Ciúme, o mal que prejudica a família. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.